Ex-diretor da NASA adverte: próximo vírus mortal pode ser alienígena. 14 de maio de 2020. Procurando boas notícias. Não é neste artigo que você vai encontrá-las, mas fique assim mesmo, porque esse é o tipo de má notícia para a qual estamos chegando cedo o suficiente para nos prepararmos totalmente, se não impedir completamente. Estamos falando de vírus, é claro, em particular, o próximo vírus mortal. Vírus Ebola. Um ex-diretor da NASA lançou um novo documento alertando que o próximo vírus assassino pode não vir de morcegos, a menos que haja morcegos em Marte. Sua preocupação, que ele afirma ser compartilhada por muitos no programa espacial, é que as naves espaciais que retornaram de Marte poderão estar cheias de humanos e rochas cobertas por um supervírus como nunca visto na Terra. Podemos impedi-los. Podemos nos preparar. Precisamos de máscaras maiores. Na minha opinião, e na da comunidade científica, a chance de rochas de Marte com milhões de anos conterem uma forma de vida ativa que poderia infectar a Terra é extremamente baixa. Mas, as amostras devolvidas pela MSR serão colocadas em quarentena e tratadas como se fossem o vírus Ebola até que se prove que são seguras. As reportagens da grande mídia sobre a pandemia mundial de Covid-19 causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 ofuscaram o vírus Ebola, que ataca mais rapidamente, 2 dias após a exposição, e é extremamente mortal, matando 25% a 90% dos casos infectados, com uma média de cerca de 50%, o que faz dele uma referência no mínimo desconcertante para Scott Hubbard, ex-diretor da NASA Ames e atual professor adjunto de Aeronáutica e Astronáutica da Universidade de Stanford. Em uma entrevista ao Stanford News sobre um novo artigo, em coautoria de Hubbard e publicado pelas National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, Hubbard alerta sobre os perigos impostos pelas missões espaciais em geral e em Marte, em particular, particularmente aqueles que retornam à Terra com amostras e seres humanos expostos ao ambiente marciano. MSR é uma missão de retorno de amostra marciana proposta da qual o JIP sonda Perseverance faz parte. Missões anteriores com grandes orçamentos como o Viking e em Marte em meados da década de 1970 foram capazes de usar o calor para esterilizar naves espaciais inteiras. Hoje, essa abordagem não é possível por várias razões. Hubbard fala sobre a carga biológica, de impedir que micróbios e doenças da Terra contaminem outro planeta ou asteroide, chamado de contaminação de ida, mas seu foco principal é a contaminação de volta. Ele descreve um plano para romper a cadeia de contato entre a sonda de retorno e as amostras de rochas de Marte com vedação e soldagem autônoma para criar vários níveis de contenção. Hubbard observa que os astronautas Apollo das primeiras missões lunares foram colocados em quarentena para garantir que não mostravam sinais de doença, até a NASA sentir que não havia contaminantes nocivos na Lua. O processo deve ser iniciado novamente para missões em Marte. Ele acha que sua antiga agência pode lidar com missões da NASA, mas está muito preocupado com a Federal Aviation Administration, FAA, e as empresas espaciais privadas. A complicação é que a NASA é uma agência de missão com enorme experiência em proteção planetária, mas não uma agência reguladora como a Federal Aviation Administration, que tem pouco conhecimento em mas emite licenças para lançamentos comerciais. Astronautas da Apollo 11 em quarentena. Crédito: NASA. Hubbard está muito preocupado com contaminações avançadas e proteção planetária também, e mostra seu desdém por essas empresas de espaço privado, uma em particular. Essa frase se refere principalmente a empreendedores espaciais como Elon Musk, SpaceX, que lançou seu próprio Tesla Roadster vermelho cereja em uma órbita parecida com a de Marte ao redor do Sol a bordo de um foguete Falcon Heavy. Precisamos de alguma maneira de saber se eles estão seguindo os procedimentos apropriados de Isso também inclui pequenos CubeSats lançados, em particular. O que sobe pode acabar descendo às vezes na Terra, mas, à medida que esses minúsculos satélites e especialmente velas de luz laser se tornam mais comuns, potencialmente também cairão em outros planetas ou asteroides. Embora a FAA possa regular essas empresas no EUA, ela não tem controle sobre as de outros países.
O relatório foi concluído antes do início da pandemia do Covid-19, então Hubbard o aborda na entrevista, observando que o artigo tem uma pequena seção sugerindo que a NASA e um novo grupo consultivo recomendado adotam uma abordagem muito proativa para educar o público sobre os extraordinários medidas tomadas para sequestrar as amostras devolvidas e proteger o público. As preocupações e advertências de Hubbard são louváveis e necessárias. No entanto, com base em quão pouco fomos informados sobre a prevenção do Covid-19, possíveis tratamentos e possíveis, se houver, vacinas, alguém se sente à vontade com a capacidade